Olá pessoal, esse é o podcast da Cria Pra Mim, da luta ao sonho, histórias de quem faz acontecer. Quem começou do zero, caiu, levantou e foi aprendendo no caminho, se liga nessa história. Chegamos ao fim da primeira temporada, que teve 12 episódios com entrevistas de empreendedores de áreas diversas, diversos segmentos. E uma coisa importante que me chamou muita atenção desde da primeira entrevista até a última foi a questão da escolha sobre em que área empreender. Então, o que eu observei? Que ou foram pessoas que escolheram baseado numa demanda reprimida, numa necessidade do mercado, ou então foi aquela que já tinha conhecimento na área e foi empreender dentro ali daquela área que ela já tinha conhecimento para minimizar riscos. E eu me lembrei de uma situação de um colega que fez pós-graduação comigo. Ele trabalhou 20 anos vendendo carros. Ele trabalhava na Fiat. E aí ele disse que aí um dia ele foi mandado embora, teve dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho por conta do etarismo. E aí ele falou, bom, vou pegar o dinheiro da minha indenização e vou empreender. E todos nós, colegas de turma, achávamos que ele iria empreender na área que ele dominava, que era no segmento automotivo. Quando, na verdade, ele resolveu abrir um salão de beleza. E aí, obviamente, a gente já sabe como é que terminou essa história. Ele fechou as portas porque realmente ele não tinha nenhuma expertise na área. E então é mais fácil ou menos difícil, talvez seja a palavra correta, você empreender quando você tem já algum conhecimento na área, ou quando você já estudou o mercado e você identifica ali uma demanda reprimida, né? É interessante, esse seu colega, por exemplo, ele ia levar 20 anos para adquirir conhecimento nessa nova área, por exemplo, né? Para chegar no mesmo patamar que ele já conhecia antes. Uma coisa que chamou muito a minha atenção também é que nós sempre perguntávamos para o empreendedor as pessoas que o apoiavam, né, na sua jornada empreendedora e as pessoas que puxavam seu tapete, pessoas que diziam palavras que desmotivavam e tal. E eles reconheciam muito os apoios, né, por parte da família, de amigos, né, de ex-chefes, né, e ao mesmo tempo ignoravam praticamente pessoas que desmotivaram, né? Reconheciam que um ou outro desmotivou sim. Teve um até que falou, se teve alguém que desmotivou, eu nem percebi, né? Então é interessante como é que isso deixa clara essa característica do empreendedor, de resiliência, né? De persistência, né? De não desistir, né? É bem interessante isso. Eles não se deixaram abater com as críticas. Isso. E eles seguiram ali focados e determinados a fazer aquilo que eles escolheram fazer, sim, ainda que por necessidade. A maioria deixou como dica exatamente essa questão do conhecimento, né? Buscar conhecimento, buscar conhecer mais sobre o seu produto. Se o seu produto é um produto especializado, um produto, por exemplo, para quem tem intolerância, um produto, por exemplo, para que as pessoas admirem, né, uma bebida, o que combina com o quê. Se o seu produto é um produto artesanal, né, então é entender um pouco mais como funciona tanto o mercado, quanto a precificação, quanto o empreender em si, né? Teve alguns empreendedores, né, que levaram meses fazendo pesquisas. E a gente sempre fala para o empreendedor que ele tem que ter uma característica que é ser curioso, né? Mas o curioso, ele vai atrás da informação. Não é simplesmente dizer assim, não, eu sou muito curioso. Tá, mas e aí o que você aprendeu com a sua curiosidade, né? O que você correu atrás? E além dessa questão do conhecimento, ficou muito claro para mim também a capacidade de realização dessas pessoas, né? Porque não adianta só a gente ficar no reino do conhecimento, né? Ficar só querendo adquirir conhecimento e não colocar em prática, né? Então, vários empreendedores, enquanto estavam adquirindo conhecimento, já estavam ali praticando, iniciando seus negócios com dificuldade. E usava esse conhecimento para aprimorar o negócio. Exatamente. E muito legal que eles reconhecem que se eles tivessem buscado conhecimento
antes mesmo de começar a jornada, talvez eles não tivessem errado tanto, cometido tantos erros, e que os erros foram diminuindo à medida que eles foram adquirindo mais conhecimento e que eles foram fazendo ajustes e melhorando. Então, o conhecimento também foi algo que eles reconheceram que foi um divisor de águas para o negócio deles, né? Isso, exatamente. O que mais? A gente teve alguns episódios assim com alguma emoção também, né? A questão da emoção no empreendedor, teve uma empreendedora que ela ficou muito comovida pela forma como o filho se referiu à capacidade dela atender bem, né? E às vezes a gente como empreendedor, a gente começa a se acostumar tanto a receber crítica, né? Sempre alguém criticando, alguém reclamando, alguém te dando feedback do que você pode melhorar, que de repente quando alguém fala assim, não, a minha mãe é muito boa nisso, ou então, não, você, amiga, irmã, é muito boa nisso. A pessoa se emociona, né? Tipo, ela tem dificuldade, o empreendedor às vezes tem dificuldade até de reconhecer como ele é bom, né? Até de receber esse elogio, isso acaba sendo uma coisa comovente, assim, né? Bem interessante. Achei também bem importante eles reconhecerem, assim, em que áreas eles ainda precisam desenvolver, o que eles ainda têm, possuem dificuldade, no que eles ainda podem melhorar, e a questão deles terem objetivos. Daqui para frente, o que vai ser, o que eles querem fazer, para onde eles querem ir, né? De ter um norte, um rumo, um propósito para que eles possam melhorar, crescer, expandir e, quem sabe, até ofertar empregos. É interessante porque muitas vezes o empreendedor por necessidade, né, que foi a realidade dos nossos empreendedores entrevistados, ele fica muito até aqui, né? Até aqui tá legal, isso que eu fiz ficou bom. Mas aí quando você muitas vezes pergunta, mas e agora? Né? Alguns respondem, o infinito e além, eu quero ir muito longe, mas outros ficam assim, não sei responder, né? Nunca tinha pensado nisso, né? E assim, é interessante porque quando a gente trabalha com carreira dentro da empresa, as pessoas sabem para onde elas querem ir. Eu quero chegar até a presidência, eu quero ser diretor, eu quero ser gerente, né? E o empreendedor, às vezes, ele fica tão envolvido ali com aquele dia a dia, com aquele corre, como a gente fala, né? Que ele não pensa no amanhã, né? Ele está muito preocupado em pagar as contas, em pagar o fornecedor, em melhorar o produto, sim, e adquirir conhecimento. Mas quando você fala, tá bom, mas e amanhã? E daqui a 5 anos? Você já parou para pensar? Então, em muitas situações, a gente percebia que o empreendedor parava para pensar na hora que a gente fazia essa pergunta. Tipo, ficava claro que ele nunca tinha pensado nisso, né? Achei importante também que alguns relataram o quão foi gratificante eles conseguirem uma mentoria ou uma consultoria e como isso ajudou no negócio deles, principalmente em relação aos pontos vulneráveis, os pontos que eles não tinham tanto conhecimento, como eles reconhecem isso. Sim. E de como foi importante e engrandecedor para o negócio deles a consultoria, a mentoria, uma orientação por conta exatamente do que um ponto que a gente bateu bastante também, dizendo de como é solitária essa jornada do empreendedorismo. Exatamente. E aí você, quando tem esse apoio, né, que pode vir em termos de conhecimento, de orientação, eles reconhecem que aquilo pode ser um divisor de águas também, né? O antes e o depois daquela mentoria, daquela consultoria, daquela orientação, porque alguém que tem um conhecimento, tem alguma vivência, uma vivência até técnica de gestão, né? E que vai te ajudar a ver pontos que você não tinha visto até então, né? Isso é uma coisa muito interessante também. E agora, o que vamos ter na segunda temporada é surpresa, né? É surpresa. Mas a gente vai continuar contando histórias de gente que faz acontecer. Verdade. Aguardem. Até a segunda temporada. Tchau. Até. Tchau, tchau.